Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Graça e paz. Abra sua Bíblia, por favor, lá no livro de João. Livro de João, no capítulo 3. Vamos ler esse trecho do verso 1 até o verso 15. João, capítulo 3. João, no capítulo 3, do verso 1 até o 15. Amém? Todos acharam? Meus irmãos, só um minutinho, eu queria, não é momento de aviso, mas eu queria deixar um desafio cristão para você. Ontem a gente pôde refletir um pouquinho com os jovens sobre fazer a diferença. E a gente falou um pouquinho sobre quando não é tão fácil fazer a diferença. Nem sempre é fácil e simples fazer a diferença. Mas existem coisas que fazem a diferença e não são coisas tão difíceis assim, que só requer talvez alguns minutinhos da gente. Há um jovem que o pastor André se lembrou aqui na hora da oração, o nome dele é Arthur Brits, ele é um irmão em Cristo, ele não é membro da nossa igreja, mas com alguma frequência ele vem ao PG dos jovens, é um servo fiel do Senhor. E ele está passando por uma dificuldade na saúde bem séria. E ele precisa de doação de sangue. Eu queria desafiar você nessa semana a passar lá no Hemosul, né? E um testemunho cristão muito bonito que a gente pode dar. Você chegar lá no Hemosul, eu sou da 2ª Igreja Batista e eu vim doar sangue para o Arthur Brits, né? Pensa 10, 20, 30 pessoas fazendo essa mesma atitude, o impacto que não terá naquele lugar com os funcionários, e é uma oportunidade para a gente fazer a diferença também e honrar o nome de Cristo, amando a vida desse nosso irmão e certamente abençoando outras vidas com o nosso sangue também. Amém, meus irmãos? Amém? Amém. Tá bom. João, capítulo 3, do 1 ao 15. Vamos estudar um pouquinho sobre essa passagem tão enigmática, conhecida também, quando Jesus se encontra ali com Nicodemos. Mantenha o seu livro aberto, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus então respondeu: em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo, que nós falamos do que sabemos e damos testemunhos do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. O tema da mensagem nessa noite, meus irmãos, ele está bem nítido e claro no texto. É necessário nascer de novo. Ser religioso, apesar de bonito,
apesar de belo, não resolve a questão que o pecado gerou na humanidade. Saber quem é Jesus, reconhecer seus sinais, tê-lo como um exemplo, apesar de muito legal, não transforma ninguém em uma nova criatura. Ser entendido acerca das Escrituras, saber, conhecer, apesar de muito importante, também não significa estar sob o cuidado, sob a direção e sob a proteção do Senhor. Ser reconhecido como alguém de fé, como um representante de Deus, também não te torna de fato filho de Deus. A gente pode apresentar muita coisa, podemos até mesmo nos enganar com aquilo que a gente aparenta, mas Jesus vê aquilo que ninguém mais vê. Ele sabe o que passa no íntimo. Ele conhece o meu e o seu coração. Nicodemos era um fariseu. Os fariseus eram líderes religiosos em Jerusalém. Nicodemos era alguém com muita importância entre os seus. Ele não só fazia parte desse grupo, como também era um dos principais desse grupo. Nicodemos fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era uma grande assembleia de gente que julgava as ações e os aspectos da vida do povo. Existem pelo menos 3 registros que falam acerca de Nicodemos aqui no livro de João. A gente tem esse que a gente leu, a gente tem no capítulo 7, quando Jesus é detido na festa dos tabernáculos, e depois lá no capítulo 19, quando junto com José de Arimateia, Nicodemos está lá junto ao corpo de Cristo, preparando o corpo. Esse relato de Jesus com Nicodemos nos traz uma reflexão muito pertinente. Em tempos onde muitos cristãos não sabem responder aos questionamentos quanto à sua fé, temos aqui um homem reconhecido por seu conhecimento, um mestre da fé que está diante do Mestre Jesus. Num tempo onde é difícil de vermos nas pessoas, de vermos nos crentes a razão da esperança, onde Cristo parece não fazer tanto sentido, onde ser cristão parece moda, onde a cruz foi esvaziada e às vezes parece que é só mais um apetrecho. Temos um homem da fé diante do autor e consumador da nossa fé. Meus irmãos, nós vivemos dias maus. Como se não bastasse, nós vivemos num mundo mau. Nós temos visto com muito vigor a ausência da fé, a incredulidade aumentando, se espalhando. Vidas sem esperança, sem Cristo. E a gente presencia no meio disso tudo um evangelho barato, de um cristianismo esvaziado, onde Cristo parece não ter vez. Talvez uma prova viva e cabal disso, não estou generalizando, mas ao meu ver isso faz muito sentido. Talvez uma prova disso seja o número de suicídios. E eu não estou aqui pegando uma estatística além dos nossos arraiais. Eu não estou falando de ímpios. Eu estou falando entre os crentes mesmo. Até entre os pastores, o nível de suicídio é assustador. A gente podia discutir aqui, talvez, muita coisa importante sobre o tema. Porém, algo simples que eu creio estar diante de nós é que ninguém que está esperançoso pelo porvir, ninguém que está com seus olhos firmados na cruz, ninguém que está com sua fé firme, inabalável em Cristo, tira a sua vida. Quando a gente se lembra da igreja primitiva, nós também nos lembramos que aqueles homens e aqueles crentes eram mortos por conta da sua fé.
Eram mortos por ter uma fé vívida, sólida, que transformava, que mexia, que fazia a diferença. Hoje nós temos vivido num tempo onde a fé esvaziada, onde a crença corrompida e barateada tem produzido vidas vazias, sem esperança, propensas à incredulidade, propensas até mesmo a tirar suas vidas. João nos escreve esse evangelho, maravilhoso por sinal, com um propósito bem claro. Lá no capítulo 20, nos versos 30 e 31, ele diz: Jesus operou também em presença de seus muitos outros sinais que não estão neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Eu acredito que o diálogo de Jesus e Nicodemos levanta uma reflexão muito oportuna. O último verso que nos lemos diz: para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. A nossa reflexão nos sinais de Cristo não tem por fim uma fé abstrata, algo que a gente tateia. O objetivo é uma crença firme, concreta, algo sólido, que transforma. O pecado trouxe e traz morte. Porém, Cristo, Ele nos deu e continua dando vida. O chamado de João, meus irmãos, é para a gente confiar nele. Porque nele há vida, em Cristo há esperança. Porque todo aquele que crê em Cristo recebe vida eterna. E é sobre esse aspecto que essa conversa, esse diálogo entre Jesus e Nicodemos se desenrola. E a questão daquele homem é justamente entender como isso se dá. E aqui cabe uma colocação, antes da gente prosseguir. Não importa o que nós somos, não importa o que sabemos, ou nem mesmo quanto sabemos. A verdade é que se nós não nascemos de novo, nós não podemos ver o reino de Deus. Eu quero te convidar então a olhar comigo as partes desse diálogo entre Jesus e Nicodemos. Eu creio que para quem está em Cristo, esse trecho traz um entendimento maior sobre o novo nascimento. E compreender a razão da nossa esperança, compreender a obra de Cristo em nós, faz toda a diferença na caminhada. Mas também creio que talvez exista entre nós, talvez você esteja entre nós, e você esteja com muitas dúvidas. Talvez você esteja semelhante a Nicodemos. Se este é o seu caso, esse texto mostra o caminho para quem quer entrar no reino de Deus. Vamos começar então a olhar para esse diálogo. Primeiro trecho do verso 1 até o 3, primeira parte desse diálogo. E a conclusão que a gente pode tirar de cara é que para nascermos de novo, não basta apenas saber algo sobre Cristo. Saber algo sobre Cristo é muito importante, mas para nascer de novo não basta apenas isso. Jesus e Nicodemos estavam em Jerusalém. Era a época da Páscoa. Pessoas de todo canto vinham para essa festa, que era a mais importante do calendário judaico. Então, tinha outras festas também, mas os judeus de longe, se eles não tivessem dinheiro para ir em todas as festas, pelo menos nessa festa, ele separava, ele guardava o seu recurso para poder estar em Jerusalém na festa da Páscoa. Era uma festa muito importante. Povos de todo canto, a cidade quintuplicava o seu número de pessoas. Ficava abarrotada, gente de todo lugar estava ali. E foi ali onde muita gente começou a ver os feitos de Cristo. Cristo tinha acabado de realizar a purificação do templo.
Ele havia acabado de expulsar mercadores e cambistas que estavam fazendo de um dos pátios do templo um verdadeiro comércio. Povos de outras nações estavam impedidos de adorar a Deus, porque o lugar que eles tinham oportunidade de fazer isso estava tomado de barracas com animais para sacrifício, cambistas para trocar moeda, barulho, bagunça, baderna. Existia uma bagunça institucionalizada naquele lugar. Isso explica talvez o motivo de Nicodemos ir ter com Cristo à noite. Ele era um dos líderes, e Jesus tinha de um modo muito categórico reprovado a atitude dos líderes do templo, porque eles estavam se aproveitando daquele pátio para fazer um comércio. Eles estavam se aproveitando daquele pátio para obter lucro. Talvez não por vergonha, mas por querer uma conversa tranquila, franca, sem ninguém perturbando. O certo era que Nicodemos precisava falar com Cristo. Talvez seja importante a gente fazer uma observação. A gente costuma julgar mal todos os fariseus. Jesus recriminou, de fato, a atitude hipócrita dos fariseus. E isso acabou se tornando sinônimo de gente ruim, de gente sem caráter, hipócrita mesmo. Quando a gente quer falar mal de alguém, a gente fala, isso aí é um fariseu, né? Virou um sinônimo pejorativo, mas a verdade é que, dentre aqueles, existiam alguns homens que demonstravam com suas vidas que tinham caráter e tinham vontade de viver de forma coerente. Nicodemos era um desses. Nicodemos era um homem de boa moral, era um homem que buscava as coisas espirituais, mas Nicodemos sofria de um mal. E pode ser que você que está entre nós também sofra desse mal. Nicodemos sofria uma grande cegueira espiritual. E talvez o fato desse encontro ser à noite escancare algo diante de nós. Quem está na escuridão precisa desesperadamente encontrar a luz. Nicodemos então chega para Cristo e diz: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. É muito interessante quando a gente observa a percepção de Nicodemos. Ele chama Cristo de Rabi, que significa mestre. É um reconhecimento da excelência, da sabedoria que estava na pessoa de Cristo. Interessante, Nicodemos sabia que Cristo não era qualquer aventureiro, como os que tinham naquele tempo. Muita gente que se dizia também Messias, muita gente que se dizia profeta. Havia muito baderneiro também naquele tempo. Nicodemos sabia que os sinais de Cristo, os milagres, os sinais maravilhosos que ele operava, não era uma mera obra humana, não vinha de homem. Eram sinais que autenticavam o seu poder, que mostravam sua glória, que demonstravam que ele realmente era rei. Sinais que mostravam que Jesus vinha da parte de Deus. Ele era o Emanuel, Deus conosco. No entanto, saber disso não bastava. No final do capítulo 2, se você puder olhar na sua Bíblia, nos revela o seguinte, verso 23 ao 25. Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Olha só que interessante. A verdade, meus irmãos, é que existe uma crença que não basta. Existe uma crença superficial que não nos torna efetivos no reino de Deus, que não nos permite entrar nesse reino. Existe um crer raso que não nos faz filhos de Deus. Nicodemos sabia quem Cristo era. Mesmo assim, ele não era um cristão. Ele sabia que Deus havia enviado a Jesus.
Sabia que os sinais dele confirmavam isso. Ainda assim, Cristo responde a sua afirmação dizendo: em verdade, eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Embora seja lindo conhecer o Mestre e ter Jesus como um modelo, isso não basta. Saber apenas algo de Jesus não basta. Para vermos o reino de Deus, é preciso nascer de novo. Há uma segunda parte desse diálogo, verso 4 até o 8, que transmite uma mensagem muito importante também. Para nascer de novo, meus irmãos, não basta vermos apenas com os olhos. É muito fácil a gente discernir aquilo que a gente está vendo. É muito fácil a gente olhar, contemplar com os nossos olhos aquilo que está diante de nós. No entanto, a gente precisa saber, reconhecer que existe uma realidade que está além da nossa visão. Uma realidade que só distingue aqueles que já passaram pelo novo nascimento. Não se trata de voltar ao ventre da mãe como Nicodemos pensava. O nascer de novo que Cristo tanto fala tem a ver com uma realidade espiritual. E é por isso que Jesus diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não é uma realidade material, não é algo que você tateia, que você pega, que você prova, que você comprova. E é aí que mora a dificuldade. Assim como Nicodemos, muita gente não consegue ver o que está além dos seus olhos. Porém, a gente precisa deixar bem claro que para entrar no reino de Deus, é preciso enxergar além do que os olhos podem ver. Quando Jesus diz: importa-vos nascer de novo, Ele está dizendo: não basta você ser um pouco melhor nas suas atividades. Não basta você melhorar um pouquinho. Não basta você melhorar um pouco a forma como você vive. Não basta você apenas deixar de fumar. Não basta você apenas deixar um vício ruim que te atrapalha. Não é sobre uma simples evolução do ser humano. Não é um simples fato de você caminhar adiante, de dar alguns degraus na sua vida. Quando Jesus fala que é necessário nascer de novo, Ele não está falando de evolução, mas sim de revolução. O nascer de novo é uma nova perspectiva, é uma ação poderosa de Deus que não tem por fim apenas nos trazer melhores aspectos, apenas nos fazer melhores em uma coisinha ou outra. Cristo, no verso 5, pensando nisso, instiga a sabedoria de Nicodemos, que era um mestre da lei, alguém que conhecia muito bem o Antigo Testamento. Se você pode, abra lá em Ezequiel, capítulo 36, verso 25 até o 27. E depois da gente ler, você volta para João. Olha só as palavras do profeta, Ezequiel 36, do 25 em diante. Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Meus irmãos, nascer de novo não é uma simples evolução. É uma revolução operada pelo Espírito de
de Deus em nossas vidas. É por isso que Jesus nos diz que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. É uma disposição que o Espírito do Senhor opera sobre as nossas vidas, quando nascemos de novo. Spurgeon diz uma frase bem interessante. Ele diz que é mais fácil a gente ensinar um leão a ser vegetariano do que convencer uma alma pelo esforço humano. O nascer de novo, meus irmãos, é uma obra exclusiva do Espírito Santo. É Ele que vai nos conformando à imagem de Cristo. É Ele que vai nos transformando em todos os aspectos do nosso ser. E é por isso que eu digo que é uma revolução. É por isso que Jesus nos diz que ninguém pode entrar no reino a não ser por Ele. É obra dEle, é por meio dEle. Isso é para Ele. Como a gente acabou de ler no momento missionário, porque agora vivo não mais eu, mas o quê? Cristo vive em mim. O novo nascimento, meus irmãos, é uma obra feita exclusivamente pelo Espírito Santo. Sabe, eu não tenho pretensão, sinceramente, meus irmãos, nenhuma de fazê-los compreender algo por minha capacitação. Sabe, não tem como. É como ficar dando murro em ponta de faca. Você nunca ganha. Você se esfola, você perde a batalha, porque não dá certo. Agora, tem algo que me toma. Há uma crença que talvez eu morra por ela. Se o Espírito tocar no seu coração, você há de sentir. Se o Espírito falar contigo nesta noite, você há de sentir. Porque assim como o vento, você não pode ver, você não pode tocá-lo, mas você pode senti-lo. É assim que você compreende o Espírito falando contigo. Portanto, se nesta noite você sente algo profundo e contundente, se o teu coração arde, não teme nem se aflija. É assim que a gente começa a ver além do que os olhos podem ver. É só pelo Espírito do Senhor que podemos enxergar além e podemos entrar no reino de Deus. Mas há uma outra parte nesse diálogo, uma terceira parte, do verso 9 até o 12, que nos faz entender que para nascer de novo, não basta conhecer as coisas de Deus. É interessante como o conhecimento por si só não basta. A posição ocupada por Nicodemos, meus irmãos, não era uma posição comum, não era uma posição que qualquer um alcançava. Para ser o que ele era, precisava-se um vasto conhecimento acerca da lei do Senhor. Digamos que era o top dos tops. Digamos que era uma espécie de coroamento de quem sabia todas as coisas, de quem se esmerava, de quem se esforçava e chegava no topo da sua carreira. Para ser o que ele era, ele precisava de muita coisa. Nós não estamos falando de alguém ignorante. Nós não estamos falando de uma pessoa que não estuda, que não se dedica. Não estamos falando de quem não tem conhecimento, de quem não sabe das coisas. Nós estamos falando de alguém que é um mestre. O que Jesus quer é que Nicodemos saiba que ele não vem trazer nada que outrora ele já não tenha ouvido ou estudado. Um reino espiritual, uma vida espiritual devotada, não era para ser algo estranho, aquilo que um mestre da lei deveria saber. O Antigo Testamento está repleto de ensinos dessa forma. Porém, aqui a gente percebe com muita clareza. A gente vê nitidamente que conhecer a Deus é diferente de ter conhecimento sobre as coisas de Deus. Você pode saber sobre coisas de Deus,
Você pode conhecer uma porção de coisas, você pode ser um exímio teólogo, mas você nunca entenderá seus planos se o Espírito dele não te trazer luz. Se você não clamar para conhecer a sua vontade. E é interessante, meus irmãos, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala algo muito interessante ao comentar essa passagem. Ele diz o seguinte: Jesus não falou sobre novo nascimento com Zaqueu, um homem corrupto. Jesus não falou sobre o novo nascimento com a mulher samaritana, uma mulher que já tinha passado por 5 divórcios e vivia com um homem que nem era seu marido. Jesus não falou sobre novo nascimento nem mesmo para o ladrão da cruz, um malfeitor. Mas Jesus falou sobre isso com Nicodemos, um doutor da lei, um mestre, um dos principais dos judeus. Isso nos leva à compreensão, meus irmãos, de que nem sempre estar na igreja ou fazer parte de uma igreja significa estar em Cristo. Você pode ter o título honoris crentes e mesmo assim não entender o real sentido de ter nascido de novo. Atos externos, atitudes, o ser religioso sem a motivação interna costuma mascarar aquilo que há de pior nos homens, aquilo que era o problema de Nicodemos, aquilo que talvez seja o seu problema, a sua cegueira espiritual. Talvez você esteja na igreja e mesmo assim não consegue olhar além do que os olhos podem ver. As palavras de Cristo a Nicodemos também é para você: importa-vos nascer de novo. Não basta conhecer coisas sobre Deus, não basta conhecer as coisas de Deus. É preciso que conheçamos a Deus. E para conhecer a Deus, a gente precisa nascer de novo. Verso 14 e 15 diz: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Existe um fato que ocorreu na história dos hebreus, que Jesus aqui relembra. Aconteceu que o povo no deserto, num ato de gratidão do povo para com Deus, se rebelaram e começaram a questionar de modo escarnecedor. Estavam escarnecendo do cuidado e da proteção de Deus a eles. Sendo assim, o Senhor mandou serpentes terríveis que mordiam o povo. E a Bíblia relata que muitos morreram por conta disso. Isso startou algo na vida do povo. Quando isso aconteceu, o povo reconheceu que tinha pecado contra Deus. Reconheceram que tinham pecado contra o Senhor. E por isso eles vão correndo até Moisés. E pede para que Moisés clame a Deus. Nós precisamos de Deus. Nós estamos arrependidos. Deus então respondeu para Moisés, lá em Números 21, 8 e 9. Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Jesus está nos mostrando que, do mesmo modo que os israelitas foram salvos da consequência de seu pecado, nós também podemos ser salvos da consequência do nosso pecado. Quando o povo lá no passado olhava para a serpente, eles eram curados e escapavam da morte. Agora, de modo efetivo, de modo muito maior, todos quantos olham para Cristo e o seu sacrifício, hão também de ser curados do poder destrutivo que o pecado trouxe.
Quando nós olhamos para Cristo, meus irmãos, quando nós cremos na sua morte, no seu sacrifício em favor de nós, nós somos salvos da separação que há entre nós e Deus. Nós somos salvos do tormento eterno ao contemplar com olhos espirituais Cristo levantado na cruz. O que a gente faz ao constatar a realidade desse trecho da palavra? Se já nascemos de novo, é necessário então que vivamos como novas criaturas. Se a gente reconhece a obra de Cristo e reconhece que isso de fato fez diferença em nós, refletir nessa passagem deve nos fazer refletir se de fato temos vivido como novas criaturas, se de fato temos vivido como pessoas salvas, perdoadas, redimidas. Pensa nisso. Refletir acerca da nossa fé, meus irmãos, e de onde a nossa fé deve estar, deve trazer com muita força acalento e esperança para o nosso coração. Nós não cremos em qualquer coisa, meus irmãos. Nós cremos num Cristo verdadeiro, alguém que nos refez, que nos livrou da morte, do pecado, que nos tirou da condenação eterna. Se de fato contemplamos-o na cruz, fomos livres disso. Nós cremos num Cristo que abriu os nossos olhos, que nos fez enxergar além do que os olhos podem ver. Ora, onde está a nossa esperança, se não na cruz, se não em Cristo? Crente, se você está aflito, se você está preocupado, se você está desanimado, para onde você tem que virar o seu olhar? É para o lado? É para as circunstâncias? É para as tuas dificuldades? Olhe para a cruz, contemple-o no madeiro. Seja curado, seja restaurado. Olhe com os olhos espirituais. Contemple o teu Senhor, que se fez maldito em seu lugar. Reflita na grande obra que Ele realizou por você. Seja restaurado, viva. Viva intensamente a nova criatura que você é em Cristo. Mas há algo impreterível aqui também. Ninguém verá Deus sem nascer de novo. Talvez o cerne central do texto. Não basta sabermos algo sobre Jesus. Não basta conhecermos coisas sobre Deus. É necessário nascer de novo. Se hoje o Espírito está abrindo os seus olhos, contemple, veja, enxergue. Olhe para Jesus. Comece a vislumbrar a esperança que há nele. Eu te garanto, você não vai encontrar em outro lugar. Quando o Espírito nos dá a graça de olharmos para Cristo, de nos encontrarmos nele, a gente não precisa se desesperar, a gente não precisa se atordoar, a gente não precisa se afligir demais com as coisas desta vida, porque nós sabemos que nele há esperança. Você pode sair de uma vida incrédula, você pode sair de uma vida sem esperança. Você não precisa se matar, porque há esperança em Cristo Jesus. Em Cristo a vida se refaz, porque nele nós podemos nascer de novo, não da carne, mas do Espírito. Quero orar pela sua vida, clamar que o Espírito faça algo grandioso sobre você. Se de algum modo você compreendeu as palavras de Cristo, se de algum modo você pode compreender, pode ter um vislumbre maior acerca da obra do Senhor sobre nós e sobre aquilo que o Espírito está a realizar sobre a sua vida, eu quero que você clame a Deus nessa noite.
Eu quero que você ore clamando por salvação, clamando por esperança, clamando por solução, clamando por uma perspectiva diferente, maior. Que o Espírito te dê a graça de você olhar além do que os olhos podem ver. Se você sente que o Espírito falou contigo nesta noite, te impeliu a nascer de novo, te impeliu a tomar uma postura de novo, de nova criatura, quero te convidar para ficar em pé nessa noite. Quero orar contigo. Quero clamar para que o Senhor realize a obra grandiosa dele em seu favor e em nosso favor. Amém? Se você sentiu o Espírito falar contigo nessa noite, se você compreendeu a palavra dele, se você sentiu que há algo errado em você, que você precisa do Senhor, quero que você fique em pé. Mas se você também compreendeu que a tua vida e a tua fé anda fraquejada, porque você se esquece de obra tão gloriosa, se há desesperança, se há aflição, se as coisas deste mundo têm te atordoado demais, se o Espírito falou ao teu coração que é momento de você voltar os seus olhos para Cristo no madeiro, quero que você também fique em pé. Quero orar com você. Amém. Senhor Deus, nessa noite nós rendemos graças ao teu nome. Nesta noite nós rendemos graças ao Deus amado, porque a tua graça superabundou em nossas vidas. Nós te louvamos, Pai amado, porque se há algo certo, Pai, é que nós não merecíamos sequer o teu olhar. Mas na cruz, Pai, o Senhor demonstra com muita força de que o Senhor nos amou primeiro. E isso mudou tudo para a gente. Muito obrigado, Pai, porque através de Cristo nós conseguimos entender o que é o novo nascimento. Muito obrigado, Pai, porque através de Cristo nós conseguimos compreender o que é ser uma nova criatura. E muito obrigado, Pai, porque através de Cristo nós compreendemos, Pai amado, e nós fomos salvos, e nós nascemos de novo. Guarde o coração, Pai, de alguém aqui nesta noite que porventura se achegou a Ti, de alguém que porventura tenha nascido de novo, de alguém que compreendeu a tua palavra e que sentiu o Espírito arder em teu coração. Mas também, Pai amado, eu quero clamar a Deus pelos seus filhos, por aquelas vidas, Pai, que já nasceram de novo, mas que por conta das situações, por conta das circunstâncias da vida, Pai amado, o seu olhar estava abatido, o seu coração desesperançoso. Pai, quero clamar a Deus que o teu Espírito continue a arder nesses corações. Que esses olhares, ó Deus amado, possam se voltar para a cruz. Possam olhar Cristo no alto. E possam contemplar, Pai, que grande obra o Senhor fez por nós. Alimente esses corações, Pai. Agracie essas vidas. Abrace, ó Deus. Traga renovo, traga, ó Deus amado, consolo, traga esperança, acrescente fé, ó Deus. Por favor, Deus, ajude-nos a compreender Tua palavra e que ela seja de fato, ó Deus amado, o bom caminho que a gente usa para trilhar nessa vida. Guarda a Tua igreja, guarda o Teu povo e muito obrigado, porque o Senhor é bom apesar de nós. Por Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Os irmãos, nós estamos caminhando para encerrar o nosso culto. Nós queremos agradecer pela tua presença. Você que porventura esteja visitando a gente nesta noite, sinta-se em paz. Eu sou pastor Júnior, pastor auxiliar dessa igreja. Nosso pastor está de férias, como o irmão Souza falou, mas essa semana já retorna ao trabalho.
Se você precisar de bater um papo, se você precisar de uma boa conversa, se você precisa de algo de nós, nós estamos ao dispor durante a semana aqui na igreja, tá bom? Conte conosco, conte com os nossos préstimos pastorais em teu favor. Amém? Vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos guarde nessa semana, que seja conosco, e após isso nós teremos o pós-lúdio, e após o pós-lúdio, após a sua oração silenciosa, nós então estaremos encerrando o culto desta noite. Pai de amor e de imensa bondade, nós te damos graça pela oportunidade que temos em cultuar o teu nome. Muito obrigado, Pai amado, porque é muito bom a gente poder contemplar e ser grato a Ti. Muito obrigado, Pai amado, porque a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz e ela trabalha sobre os nossos corações. Guarde o Teu povo, ó Deus amado. Deus, fim de semana é um momento de celebração pela Tua obra em nós, mas é durante a semana, Pai, que nós de fato servimos o Teu nome. Então que o Senhor nos capacite, Pai amado, a glorificar ao Senhor, quer seja onde estivermos, trabalho, escola, faculdade, quer seja a atividade que estivermos a realizar nesta semana, que, ó Pai, sejamos agentes do Seu nome, que sejamos, ó Deus, novas criaturas, que possamos representar o reino de Deus e glorificar o Teu nome com as nossas vidas, Pai. E é por isso que nós queremos ser guardados pelo Senhor. E nós nos despedimos nessa noite, Pai, guardados pelo Teu amor, Pai, guiados pela paz do Teu Espírito e certos, Pai, concretos, ó Deus, da graça que há em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Contemple o Teu povo, em nome de Cristo. Amém.